Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira. Professor, pergunta conjunta de Del Machado, dos Feras da Bola, Marcos Valença, da Rádio Sociedade, e Douglas Santana, do fcbahia.com. Guto, boa noite. Após novamente colocar 2-0, o Bahia teve uma postura totalmente diferente do último jogo. Podemos dizer que a conversa nos últimos dias surtiu efeito, a equipe foi mais madura. Você tem que aprender com seus erros, né? Eu falei isso na última coletiva. Quando você perde da maneira que nós perdemos, foi muito ruim. Nós tivemos que lamber as feridas e aprender com os erros. E a gente vinha de 2 derrotas um tanto parecidas, com erros capitais no final do jogo. 2 resultados que, de repente, já podiam ter selado a manutenção do Bahia. Mas o mais importante é que o campeonato se ofereceu de novo para nós, nos colocou de novo em condições de brigar pelo nosso lugar, pelo nosso espaço, e dessa maneira, nesse momento, nós fizemos isso com unhas e dentes. E é essa postura que nós temos que ter novamente no próximo jogo. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, Marinho Júnior, da Metrópole FM. Esperança viva, e mesmo após a frustração anterior, o torcedor compareceu e empurrou o time. O que fazer para que esse apoio não seja em vão? Buscar o resultado lá. A gente ainda não pode dizer que a gente depende só de nós, porque ainda tem 2 equipes a jogar. E nesse momento nós igualamos na pontuação, a gente sai da zona, né? Mas os 2 times que jogam amanhã, em caso de empate, a gente já volta de novo. Os 2 empates, a gente já volta de novo. E aí tem a última rodada também. Mas é o tipo daquela coisa, tem momentos que se explicam, até algumas coisas que se explicam, e outros momentos essas coisas viram. E hoje eu acho que o momento estava do nosso lado, né? E agradecer ao torcedor que veio, que apoiou. Aliás, a gente não pode reclamar vírgula do torcedor do Bahia. Eu acho que essa chama que continua acesa se deve muito à energia do nosso torcedor dentro da Arena Fonte Nova, da maneira que ele tem nos carregado, da maneira que ele tem embalado o time e tem impulsionado o time rumo aos triunfos. Nilson Luiz, Etapão FM. Guto, boa noite. O árbitro foi muito rigoroso na expulsão de Rossi? É uma questão de opinião, né? E eu achei que sim. Por quê? Porque embora tenha havido uma discussão verbal, o Rossi não agrediu. O Rossi foi pego pelo pescoço, mas não retribuiu a agressão. Então ele não retribuiu a agressão dele foi verbal e ele acabou tendo a mesma punição de quem fez uma agressão física, né? Só por isso. Eu, particularmente, embora tenha tido essa situação, tenha tido a situação de um pênalti, né? Eu continuo achando o Luiz Flávio um dos 3 melhores árbitros do Brasil. Ele e a sua equipe. É um cara experiente, é um cara íntegro, é um cara que busca a perfeição dentro das suas arbitragens. E eu, particularmente, quando ele apita jogos nossos, eu fico tranquilo, porque eu sei que quando tiver um erro, não vai ser um erro porque teve algum tipo de má fé. Não. Manuel Petitinha, da Rádio Transamérica. Qual a resposta dada por Edson no meio campo do jogo de hoje? Respondeu em alto nível. Fez uma partida sólida, não só defendendo, como também propondo o jogo, né? E fico muito feliz com o desempenho dele. Jairson Barão, da Rádio Excelsior. Guto, boa noite. Um resultado que já poderia ter ocorrido na quinta. Como manter a concentração, o foco e a determinação para vencer na quinta-feira? Velho, nós precisamos ganhar mais uma. Não tem como.
O único resultado que mantém o Bahia é mais um triunfo. Então nós temos que nos entregarmos de corpo e alma atrás desse triunfo. E a última pergunta, Ulisses Gama, do Bahia Notícias, Salvador FM. Guto, o torcedor sempre pergunta por Marcelo Cirino e você vem relacionando ele nos últimos 2 jogos. Como está a real condição dele? Imagina um jogador que parado há 1 ano, que fez alguns coletivos, não fez nenhum jogo-treino. Mas, por que você está levando para o banco? Eu estou levando para o banco porque tem N motivos que ele contribui. Ele é um cara experiente, ele tem uma voz dentro do vestiário, uma voz de experiência, e caso eu necessite 5, 10 minutos, dependendo de como tiver o jogo, ele passa a ser um jogador importante. E às vezes, 5, 10 minutos pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Hoje, parte da torcida, né, gritava o nome de Ramírez. Ramírez não entrou porque não era o jogo para ele. Não era o momento para ele. O estágio que ele está, né, e as características que ele tem para aquele momento da partida não era. Só por causa disso. Isso não retira vírgula do talento dele. Mas o Ramírez ainda não está no estágio do Ramírez que se machucou. Vai chegar. A tendência tem mais um jogo só. Ele pode ser útil sim nesse jogo. Ele não está descartado de entrar ou não entrar. E depois para o ano, ele é um jogador que vai pegar toda uma progressão de jogos mais, teoricamente, mais leves, e vai progredindo, e vai desenvolvendo, e daqui a pouco ele está jogando até mais do que ele estava jogando. É isso que o torcedor tem que entender. Tá? Porque a visão que o torcedor tem é de o Ramírez antes da lesão. E ele... Eu seria otário se ele estivesse entregando tudo que ele estava entregando antes da lesão e eu não estivesse colocando ele para jogar.